Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades. Iniciando então mais um Top Atualidades. Professor Marcos, material da Raquel Basiloni. Este top de 30 de setembro a 6 de outubro, começando com o Mundo Economia. Falando da Argentina, né? A Argentina desafia Tribunal dos Estados Unidos e deposita pagamento da dívida. A Argentina depositou o pagamento de 161 milhões de dólares em juros de bônus junto a uma entidade local nesta terça-feira, desafiando o juiz norte-americano Thomas Griesa, que declarou desacato do país na véspera, por adotar medidas ilegais para cumprir suas obrigações. Então, tenho falado aqui, não é a primeira vez sobre essa questão da dívida da Argentina para com credores, que compraram os títulos da dívida lá em 2001. Então, o candidato vai fazer aquela pesquisa que eu sempre recomendo, não é? Afinal de contas, o termo fundos abutris não pode ser novidade para você a essa altura do campeonato, principalmente porque pelo menos 2 vezes por mês aqui no Top a gente tem feito aqui a cobertura sobre essa questão da dívida da Argentina, né? E quais as implicações disso. Então, acompanha, vai ver no que deu essa questão, né, do Griesa, que considerou um desacato do governo argentino, e se foi realmente considerado esse depósito ou não foi da Argentina. Legal, então? Beleza? Então, seguindo aí, Estados Unidos anuncia um acordo com o Brasil na disputa do algodão na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira terem chegado a um acordo com o Brasil na disputa ante a Organização Mundial do Comércio. E dessa forma, Brasília porá um ponto final em seu processo de em relação ao algodão. Então, essa questão já é antiga. Ela já tem aí, olha, alguns anos atrás que Brasil e Estados Unidos estão brigando na Organização Mundial de Comércio. Já tinha sido considerado causa ganha ao Brasil. Então, não é novidade para quem vem acompanhando esse fato econômico, não é novidade. Agora, como está definido que o Brasil venceu os Estados Unidos na OMC, então vamos ter aí algumas consequências. Entre elas, por exemplo, o Brasil pode aplicar sanções aos Estados Unidos por causa disso. Então, o que eu acho que você tem que fazer, candidato? Primeiro, entender o que isso implica, né? Aonde é que Brasil e Estados Unidos começaram a brigar por causa dessa questão do algodão, que eu já falei tem alguns anos atrás. Segundo, se vai ou não aplicar sanções, né, o Brasil aos Estados Unidos, como é que isso é encarado? Então é importante que você veja isso. Aproveita, já que você vai pesquisar, não é? Quem é mesmo o atual diretor da OMC, que é um brasileiro? Isso, você vai atrás também, porque a escolha desse brasileiro ocorreu no ano passado, e eu já comentei aqui mais de uma vez, e eu acho que para você que está chegando agora, está acompanhando aqui o nosso trabalho do NEAF, você tem que ir atrás. Legal? Então faça isso, vai atrás, verifica isso direitinho, porque vale a pena. Legal, candidato? Top Atualidades de 30 de setembro a 6 de outubro. Mundo Política. Governo catalão suspende campanha para plebiscito. A corte disse que é necessário primeiro analisar os argumentos de que a votação prevista para dia 9 de novembro
teria violado a Constituição espanhola. O pedido de análise foi feito pelo governo central de Madrid. Então, caso importante que tem a ver com aquela palavrinha que eu já comentei aqui com vocês mais de uma vez, que é a palavrinha chamada separatismo. Isso, então não tem cuidado que lá com a Ucrânia, lembra da questão da Escócia, agora essa questão aqui na Espanha, com o povo catalão. Então, essa palavra-chave, separatismo, está na moda. Fique esperto porque ela pode fazer uma visitinha para você lá na prova de atualidades. Legal? Então acompanha isso também. É óbvio que eu vou comentar mais para frente, né, em outros dias, essa questão Catalunha, ok? Então, vamos lá então para outro assunto. Chefe de governo de Hong Kong se recusa a renunciar, mas aceita negociar com manifestantes. O chefe do governo local de Hong Kong rejeitou nesta quinta-feira as exigências dos manifestantes para que renunciasse, mas concordou em conversar com um grupo de estudantes envolvidos nos protestos pró-democracia que paralisaram partes da cidade. Então você tem aí um outro caso importante que eu também já comentei mais de uma vez aqui. A maioria dos protestantes, né, dos manifestantes são estudantes de ensino médio que estão preocupados com essa manipulação do governo de Pequim continental, né, da China continental, porque essa geração que está aí no protesto, ela já é a geração que cresceu com Hong Kong não mais sendo, vamos dizer assim, governada pelos britânicos, não é? Afinal de contas, até 1997, Hong Kong era, assim, governada pelos britânicos, que passou para a China, que fez um acordo de 50 anos garantindo liberdade total em Hong Kong, como os cidadãos de lá querem, que são chineses, é importante isso. Então, agora parece que a China está rompendo com esse acordo, por isso que a preocupação dessa geração com o fato do governo chinês, né, o governo do Partido Comunista Chinês, querer indicar os políticos que vão concorrer às eleições, o governo, os manifestantes queriam a renúncia do governo de Hong Kong, ele não renunciou, quis conversar, mas até agora, até hoje, segunda-feira, o que a gente está sabendo é que as negociações não estão andando. Então é óbvio que a gente vai comentar isso mais vezes aqui, mas é bom que você fique esperto com isso e aproveita, você que vai fazer uma pesquisa mais apurada sobre esse assunto, dá uma olhadinha também sobre a questão de Taiwan, viu? Taiwan e Hong Kong, ok? Beleza? Continuando então o nosso top dessa semana, Mundo Saúde, Estados Unidos confirmam o primeiro caso de ebola diagnosticado no país. Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira à noite a confirmação do primeiro caso de ebola no país. Trata-se de uma pessoa que viajou da Libéria, olha aí o nome, hein? Libéria, para o Texas, onde foi internada no domingo no Hospital Presbiteriano de Dallas, com sintomas que levaram os médicos a suspeitar que o paciente sofria da doença devido aos seus sintomas e de sua recente viagem. Então, de novo, falando aqui do ebola. Lembra que eu já pedi para você que tem acompanhado, está acompanhando o top aqui, olha, faz aquela pesquisa sobre qual é o conceito, né? O conceito sobre pandemia. Isso, diferenciar pandemia de endemia, epidemia, ok? Guardar bem os nomes dos países onde o ebola está provocando as vítimas, né? Provocando as mortes lá na África, e agora esse caso desse problema de saúde nos Estados Unidos, em que o governo de Obama está sendo novamente, né, para variar,
duramente criticado, porque o país parece que não estava preparado para tratar ou receber, né, vítimas com ebola de fora ou os casos que surgirem lá. Então, vai acompanhando, porque, como você já sabe, isso é importante. Continuando então o top, Brasil Política. STF suspende ação contra militares acusados de matar Rubens Paiva. Ação contra 5 militares tramita na Justiça Federal do Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a ação penal que tramitava na Justiça Federal do Rio de Janeiro contra 5 militares reformados, acusados pelo homicídio e ocultação de cadáver do ex-deputado Rubens Paiva. Então, de novo, Comissão Nacional da Verdade. Qual foi o parecer que a Comissão Nacional da Verdade tomou sobre o caso Rubens Paiva, hein, candidato? Quais os nomes que estão implicados nisso, hein? Então isso lembra de um ex-militar que deu um depoimento e que depois de quase um mês ele foi encontrado morto. Como é o nome desse militar mesmo? Que foi na Comissão Nacional da Verdade e disse, sim, o Rubens Paiva foi preso, foi torturado, foi morto, sumimos com o corpo dele. Como é o nome do cara mesmo, que depois acabou sendo encontrado morto? Então você não pode perder esse nome de vista, de jeito nenhum. Outro caso importante sobre esse Rubens Paiva, o ex-deputado que foi torturado e morto, é que ele é um caso, assim, há muitos anos que vem sendo acompanhado, e lógico, em ano em que nós temos 50 anos do golpe militar, é importante que você não perca esse assunto de vista, ok? Para quem não sabe, esse era o Rubens Paiva, né, que foi desaparecido lá em 1971, e vai acompanhando porque é assunto importante. Continuando então o nosso top atualidades, vamos ao desafio da semana passada. A onda de decapitação de estrangeiros parece que virou moda. A mais nova vítima foi o fotógrafo e guia turístico francês Hervé Gordel. Ele foi decapitado em resposta aos bombardeios realizados pela França contra as instalações do Estado Islâmico no norte do Iraque. O grupo terrorista que decapitou Gordel foi: letra A, Hamas, letra B, Boko Haram, letra C, Al-Qaeda, letra D, Jun al-Khilafa ou letra E, Al-Mutahamin. E aí, candidato? Pensou, legal, chegou a uma conclusão? Então, vamos à resposta? Isso, letra D, o Jun al-Khilafa, que é um grupo islâmico que anunciou ter decapitado um turista francês nessa quarta-feira, não é? Soldados do Califado, que foi fundado durante a Guerra Civil Argelina, na década de 1990, e mais tarde se afiliou à Al-Qaeda no início de setembro. Separou do grupo para declarar lealdade ao Estado Islâmico, o grupo radical islâmico que decapitou outros 3 ocidentais. E vale a pena também lembrar que o Khilafa, né, Al-Khilafa, que é o grupo que decapitou aí o ex-turista francês, guia turístico francês, também quer implantar um califado na Argélia, tá bom? Então, olha, sobre califado, não se esqueça o que é isso. Se você ainda não sabe, não tem um conceito, tá aí uma lição de casa para você fazer. O que é um califado? Porque o Estado Islâmico quer implantar um califado e agora que o grupo argelino também, assim como o Boko Haram. Então, não vai perder de vista essa palavrinha, não é? Califado. Ok, candidato? E outra coisa, é importante também você ficar espertinho aí com a sua pesquisa.
Nós falamos aqui, eu falei aqui da Argélia, norte da África, enquanto que o Estado Islâmico, né, o EI, fica lá entre a Síria e o Iraque, ok? Então isso é importante você verificar e faça essa pesquisa porque isto é um assunto praticamente obrigatório, que não envolve, como você já viu, somente o Oriente Médio. Legal, candidato? E vamos ao desafio dessa semana. Manchete do jornal Folha de São Paulo. Plano prevê interrupção diária de retirada de água no Cantareira. Para especialistas, restrição poderá resultar em racionamento na Grande São Paulo após eleição. Refletindo sobre a crise da água em São Paulo e buscando entender melhor o problema, perguntamos: qual dos rios abaixo abastece o sistema Cantareira? Letra A, Piracicaba. Letra B, Pinheiros. Letra C, Paraíba do Sul. Letra D, Tietê. Ou letra E, Jaguariaíba. E assim fechamos mais esse Top Atualidades, de 30 de setembro a 6 de outubro, esperando, como sempre, que você tenha gostado, que tenha sido útil e que você tenha aí uma semana tranquila, estudando e focado nos assuntos, tá bom? Um abraço e até a próxima.